Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Ponto 3. Hoje o tema de nossa conversa é a campanha do Janeiro Verde, ação que tem como objetivo promover a conscientização da população sobre o câncer de colo de útero. Um tema muito importante, principalmente para as mulheres, mas que deve interessar a todos. O câncer de colo de útero é um dos com maiores possibilidades de prevenção. Mesmo assim, os dados preocupam. A doença atinge mais de 16 mil mulheres por ano no Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer. A doença está relacionada ao contágio pelo papilomavírus humano, HPV, que pode ser transmitido através de relações sexuais. Com o desenvolvimento lento, o câncer do colo do útero pode não apresentar sintomas na fase inicial, mas quando mais avançado, pode causar sangramento até desconfortos urinários ou intestinais. E para abordarmos esse tema tão importante, conhecer melhor esse assunto, nós recebemos a doutora Albertina Duarte Takeuchi, que é ginecologista e obstetra, está conosco direto da capital paulista. Seja bem-vinda, doutora Albertina. Muito agradecida por essa campanha que você e a sua TV também está coordenando. Todas as informações são fundamentais, principalmente na abordagem do câncer de colo uterino. Obrigado. E temos também conosco a jornalista Nathalie Nanini, para contar sua história de luta e vitória contra o câncer no colo do útero. Nathalie, que está conosco direto de Santos, na Baixada Santista. Bem-vinda. Obrigada, Diego. Muito obrigada também pela oportunidade de estar compartilhando esse tema extremamente importante com uma referência, né, a doutora Albertina. E eu posso dizer que depois que eu tratei e venci o câncer de colo de útero, assim como eu tive uma segunda chance, eu me comprometi comigo mesma de levar a informação, levar o testemunho, né, como uma missão de vida, né? Deus me deu o dom da comunicação e também me deu uma segunda chance. Então, eu tenho isso como missão e a gratidão é minha por poder participar. Que bom, muito obrigado. Então, vamos aproveitar esse momento para você partilhar a sua experiência e para termos mais informação. Por isso, doutora Albertina, quando a pessoa recebe um diagnóstico de que está com câncer, é aquele baque, né? Parece que alguns acolhem já como uma sentença de morte. Mas nesse caso aqui, como eu disse na apresentação, a ciência mostra que há possibilidade alta, inclusive, de tratamento e de cura. Mas eu queria que a senhora falasse, então, quais são os primeiros sinais que a mulher e até o homem, né, tem que estar atento com relação a esta doença? O câncer de colo de útero, ele realmente pode existir sem sintomas. Essa é a situação. Então, na verdade, muitas vezes a mulher tem um corrimento, às vezes tem um prurido, às vezes não tem nada e passa muito tempo sem esse diagnóstico. É por isso que é muito importante atividades, atitudes de prevenção. Todo mundo diz dos hábitos de vida. No caso, o fumo, o tabagismo, tem uma influência, mas menor. O que nós temos mais problemas é com a atividade sexual desprotegida. Por quê? O câncer de colo de útero está vinculado em 90%, algumas pesquisas dizem 85%, 90%, à infecção recorrente, por muito tempo, do vírus HPV. Não totais, porque o vírus HPV tem mais de 200 tipos. São, na verdade, 4 tipos. Então, nós temos em mãos uma ferramenta preciosa. Todas as mulheres tendo atividade sexual, digo, de qualquer idade, embora o Instituto Nacional do Câncer defenda a partir de 25, eu sou a favor de, a partir do momento que a mulher tiver atividade sexual, vou defender sempre isso. Agora, com a nova ministra, vou falar para ela novamente isso. Então, o Papa Nicolau é um exame baratíssimo e que ele aponta
infecções e aponta risco de contaminação pelo HPV. Então, caso haja essa proposta, possibilidade de contaminação, é importante complementar com colposcopia, né, e vulvoscopia. A mulher que faz o Papa Nicolau todo mês tem chance de 95% a 100% se curar, desde que ela faça o diagnóstico precoce. Então, é o terceiro câncer que acomete as mulheres. Nós temos 6.000 a 7.000 mortes por este câncer no Brasil. Então, a Nathalie, que maravilha, teve sim uma chance. Veja, temos 16 a 17 mil casos, um terço praticamente morre. Então, a Nathalie é uma sobrevivente. Que maravilha estar aqui diante de você. Então, é possível diagnosticar, é possível tratar. E que grandeza dela estar aqui falando, tendo essa exposição, contribuindo. É mais importante a sua fala do que a minha, porque você viveu isso. Certo. Daqui a pouquinho, então, eu vou ouvir a senhora mais sobre a doença, mas eu quero saber para a Nathalie, como é que você descobriu e qual foi o impacto dessa notícia? Porque, com certeza, como jornalista, como uma jornalista mulher, com certeza, muitas vezes já havia abordado esse assunto, já, inclusive, incentivado as pessoas a buscarem, mas agora você, digamos, estava vivenciando aquilo. Conta desse impacto e do impulso para buscar o tratamento. Bom, na verdade, eu faço parte, doutora, dos 10% de casos que não foram causados por HPV. E o meu tipo de câncer no colo do útero foi um câncer muito raro. Diferente do que muita gente pode pensar, quando eu percebi que havia algo errado no meu corpo, porque eu observo muito o meu corpo, eu defendo que as mulheres se conheçam, né? Conheçam o seu corpo, cuidem do seu templo. E eu bebo muita água, então eu vou muito ao banheiro, né? Em 2015, quando eu tive o diagnóstico, eu estava no meu período menstrual, né? Então eu fui ao banheiro para fazer xixi, né? E eu comecei a perceber que junto saía uma espécie de muco, que eu inicialmente achei que fosse o restinho do meu período menstrual, né? Só que esse período acabou e aquele muco continuou saindo. Como eu sou muito atenta, né, ao meu corpo, eu peguei e bati uma foto para o meu ginecologista, né? E mandei para ele. E ele disse para mim assim, olha, isso pode ser excesso de fertilidade. Você disse para mim que agora você não quer ter mais filhos, né? Eu já tinha uma filha, Luísa, na época ela tinha 2 anos de idade. Ele falou, mas venha que eu te examino, né? Eu tinha feito Papa Nicolau 10 meses antes. E 10 meses antes eu não tinha nada. Meu Papa Nicolau foi perfeito, exame nota 10, como costuma dizer meu ginecologista. E eu sempre fui muito atenta, né? Então eu sempre fiz o Papa Nicolau anualmente. Quando eu fui para que ele pudesse me examinar, naquele dia à noite, a gente estava fazendo o exame, né? Toda mulher sabe como que é o exame de Papa Nicolau, então, para me deixar mais confortável, a gente estava conversando, né? Quando, de repente, ele ficou calado, mudo mesmo, e eu perguntei para ele, o que foi? O que você está vendo? Né? Ele estava meio desconcertado. Aí ele disse para mim assim, eu tô vendo aqui um nódulo grande. Aí eu falei, doutor, nódulo grande não existe, né? Quando algo é grande é tumor, você está vendo um tumor? Ele falou, eu acho que é, mas eu vou fazer uma biópsia. E ali eu fiz a biópsia, naquele dia eu fiz a biópsia. Ele tirou um pedaço, ele mandou para um laboratório. 5 dias depois, porque ele conhecia o dono do laboratório, ele pediu urgência, eu tive o diagnóstico, né? Então, quando eu saí do consultório dele, ele disse para mim assim, olha, fica muito tranquila, porque isso é algo que a gente resolve rapidamente por laparoscopia, a gente tira, uma cirurgia simples, né? Você tem o teu exame de HPV
em ordem, né? Câncer de colo de útero é um câncer que demora, é lento, né? Ele até pegou os meus exames novamente, porque como o que ele viu deixou ele assustado, ele falou, será que eu, né? Ele pensou, será que eu comi bola? Pegou todos os meus exames dos últimos 3 anos e eu tinha acabado de ter uma bebê, né? Minha filha tinha 2 anos. E eu fui embora tranquila para casa. Passei a semana, né? Sabia que eu tinha que esperar o resultado. O resultado sairia na sexta-feira, isso 6 de março de 2015. É uma data que eu nunca vou esquecer. Ele tinha que me ligar, na época eu estava numa outra emissora de televisão trabalhando, ninguém da emissora sabia, eu contei apenas para pessoas muito próximas que era alguma coisa que eu teria que fazer uma cirurgia pequena para retirar. E ele não me ligou. Aí acabou amanhã, eu fechei a minha porta da minha sala, liguei para ele, tranquei a porta, liguei para ele, falei, doutor, bom dia, boa tarde, tudo bem? Ele, tudo, onde você está? Eu estou trabalhando, saiu o resultado do meu exame? Ele falou, que horas você sai do trabalho? Eu falei, só no fim do dia. Ele falou, então passa aqui, que daí eu te explico melhor. Eu falei, doutor, saiu o resultado então? Ele começou a querer desconversar, e eu fiz a pergunta, é câncer? E médico não pode mentir, né? Aí ele disse, Naquele momento, eu tinha 34 anos, hoje eu tenho 42, então eu sou uma sobrevivente do câncer há quase 8 anos. O meu mundo caiu. Eu lembro que eu estava escorada numa parede, eu fui descendo a parede chorando copiosamente, dizendo, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. E eu só pensava na minha filha, que tinha 2 anos, e eu pensava, meu Deus, por que o Senhor me permitiu ser mãe se não é para ver minha filha crescer? E a primeira coisa que eu perguntei para o meu médico, como eu posso ter câncer de colo de útero se eu não tinha HPV? Aí foi quando ele disse, nós vamos conversar sobre isso, mas agora eu preciso que você venha ao consultório, porque a gente vai precisar fazer uma cirurgia de emergência. Uma cirurgia da qual eu não domino a técnica, mas eu estou chamando um colega que domina. Então, no dia 6 de março de 2015, às 18 horas, eu estava no consultório desse meu médico, a quem eu chamo de Anjos de Jaleco. A minha junta médica toda recebeu esse apelido carinhoso, porque Deus teve muito cuidado comigo, né? E ele me enviou anjos mesmo. E ali também já estava o médico que me operou, e quando ele fez o exame físico, né, de toque, ele ficou um pouco preocupado, porque eles já sabiam o tipo, né, do meu tumor, e era um tumor muito raro. E o meu tumor era do tamanho de um limão para fora do colo do útero. Então, ele era visível, né? Então, assim, eles viram e a preocupação deles era que isso se alastrasse para órgãos mais próximos, né? E ele disse para mim, olha, esse médico que foi me consultar, a gente tem 2 saídas, 2 alternativas. A primeira é uma laparoscopia e a segunda é uma esterectomia radical. A esterectomia radical é uma cirurgia onde você tira toda a questão feminina, né, dos órgãos femininos, inclusive o útero, que te permite ter filhos. No meu caso, como eu tinha 34 anos, a única estrutura que eles optaram por manter foram os ovários para que eu não entrasse em menopausa precoce. E aí eu disse para ele assim, qual é a cirurgia que me dá maior chance de cura? Ele disse, a esterectomia radical. Mas você não vai mais poder ser mãe. Aí eu disse, eu já sou mãe. E é pela minha filha que eu vou viver. Uma semana depois eu estava dentro do centro cirúrgico, eu fiz uma esterectomia radical, uma cirurgia que demorou 7 horas. Ele fez dissecação de linfonodo para saber se eu não tinha tido metástase, né? Houve a confirmação de que eu não tinha de fato HPV, e houve a confirmação de que o meu câncer
porque o câncer de colo de útero, a doutora pode até me corrigir se eu estiver errada, tem 4 graus. O meu era o 3 do 4. Então, assim, os meus médicos, a minha junta médica, os meus anjos de jaleco, dizem que eu tive muita bênção. Eles não falam de sorte. Eu tive muita bênção de tudo ter acontecido muito rápido, de eu ter tido uma percepção do meu corpo, de que algo estava errado, de ter contactado o meu primeiro médico, esse primeiro médico ter feito já uma biópsia, a biópsia ter saído rápido, o médico o segundo médico estar disponível para a cirurgia e eu fazer a cirurgia num prazo entre diagnóstico, biópsia e diagnóstico de 15 dias, né? O meu médico que me operou falou que se eu tivesse demorado talvez um mês, eu talvez não estivesse aqui conversando com vocês. Eu talvez tivesse tido uma doença com outro fim, né? Um diagnóstico com outro fim. Quando eu tive a confirmação, e por conta da agressividade do tumor, e porque eu era muito nova, eu tive que fazer um tratamento complementar de radioterapia. Uhum. Eu fiz 30 sessões de radioterapia e mais 4 de braquiterapia, que é, na verdade, uma radioterapia localizada, né? Para que o que talvez o olho nu não enxergasse, a rádio e a braque pudesse matar as células, né? Então, foi um impacto muito grande, né? Mas não foi só para mim, foi para minha família toda, né? Mas foi um impacto com o qual eu lidei de uma maneira... porque quando a gente recebe o diagnóstico de câncer, a gente tem 2 alternativas, não mais do que isso. Desistir e lutar. Eu tinha razões para viver. E a razão para eu viver atendia pelo nome de Luísa, né? Eu costumo dizer que eu vi Deus durante todo o meu tratamento pelos olhos da Luísa. Foi um tratamento duríssimo, foi um tratamento, uma cirurgia muito complicada, muito dolorosa. Eu tive sequelas da rádio, mas eu faria tudo de novo. Nathalie, eu passaria por tudo outra vez. Ouvimos todo o seu relato e eu agradeço muito pela vida que você trouxe esse relato, né? Porque durante todo o momento você mostrou a sua emoção, né? A sua motivação para enfrentar essa doença. Não foi só a vaidade de cuidar de si, mas de cuidar da Luísa, cuidar da sua filha. E eu queria destacar aqui, doutora Albertina, nesse relato dela, primeiro a atenção da mulher com o próprio corpo e a pronta atenção do médico no primeiro sinal, com certeza. E, inclusive, a Nathalie trouxe esse relato muito, eu diria até íntimo, mas é importante isso, de ter observado os primeiros sinais ali na urina e ter mostrado para o médico, porque esse detalhe foi o sinal que era suficiente para ir buscar o atendimento médico rápido. Ou seja, a atenção com o próprio corpo é fundamental, né, doutora? A Nathalie traz aqui uma grande contribuição à ciência e às mulheres. Primeiro, foi aquilo que eu disse na minha fala, que 90% são causados pelo HPV e 10% não. Então, mas, como eu disse, o câncer de colo de útero tem cura. Agora, a importância que eu desejo nesse janeiro verde e que a gente possa fazer essa proposta para todo ano é que as mulheres possam se examinar, não ter vergonha de dizer o que estão sentindo. Segundo ponto, que a rede da saúde, o Sistema Único de Saúde, possa estar preparado e responsável para acolher mulheres de todas as idades e de todas as classes sociais, e aquelas mulheres que têm garantias, que podem ter uma rede particular,
elas são já privilegiadas. Eu atendo em 2 polos, no Hospital das Clínicas, que é a rede pública, e no meu consultório particular. Que a medicina seja firme e pronta para todas as mulheres, de todas as classes sociais. Doutora, eu queria só lembrar de um fato que a gente está falando do tratamento, isso é muito importante, e existe o preconceito da mulher, infelizmente, o temor de se expor no exame, a gente sabe, mas é um cuidado necessário com a saúde, mas também existe a vacina do HPV e também existe um preconceito em torno dessa vacina, não é verdade? Outra novidade que eu quero falar para você, veja, a vacina do HPV, nós temos então 2 ferramentas importantes, para 90%. A Nathalie é uma privilegiada, lembrar que tem esses 10% de tragédia que a Nathalie ganhou na loteria. Veja, 90%, né, pode ser prevenido de que forma? Primeiro, a vacina para dar para o menino e para a menina, de 9 a 13 anos, a 14 anos. É importante dizer, né, doutora, que a gente tem falado de tudo isso, é um desafio para a rede pública de saúde, mas que o tratamento está disponível. O que aconteceu com a Nathalie, com certeza, porque ela teve possibilidade e essa agilidade por ter o serviço de saúde privada, mas é um desafio para agilizar o muito SUS. grande. Mas o SUS já tem esse serviço, né? Eu acho que é um compromisso. Uhum. Nós temos o SUS. O SUS se mostrou eficiente agora na Covid, porque se ele tivesse tido mais propostas e garantias, nós teríamos muito menos de 700 mil mortes. Mas, se nós não tivéssemos o SUS, nós teríamos, talvez, 6, 7 vezes, 5 milhões de mortes. Então, o SUS mostrou que ele existe. Então, o tratamento da Covid é muito mais caro do que o tratamento do colo do útero. Eu não estou dividindo mortes, eu não estou comparando, estou só dizendo que o tratamento do câncer de colo do útero é baratíssimo. E vale uma vida, a vida não tem preço, a vida não tem preço. Infelizmente, meu tempo já está esgotado, mas como jornalistas, como comunicadores, a Nathalie sabe disso, a gente fica com o compromisso de voltar sempre ao tema, nesse e em outros espaços da nossa programação, para suscitar em você que está acompanhando essa programação, esse cuidado com a vida e que é possível sim superar. Essa palavra câncer não é sentença de morte, não, gente. Tem sempre o tratamento preventivo e também o cuidado, a recuperação, como foi bem explicado aqui para nós. Então, para a Nathalie é a vida. Para a Nathalie é a vida, né, Nathalie? Para você foi a vida, não foi a morte, foi a vida. É a vida. Nathalie Nanini, jornalista, obrigado pelo testemunho e um abraço. Vida para você sempre. Muito obrigada. Diego, obrigada, doutora Albertina. E eu posso dizer que o câncer, ele não é sentença de morte, ele não precisa ser encarado como sentença de morte. Para mim, ele foi a minha segunda chance, ele foi o meu recomeço, ele foi o que de melhor poderia ter me acontecido, porque ele me ensinou que quando a gente está de cara com a morte, a gente não tem poder nenhum sobre nada, absolutamente nada. E o que a gente tem de mais precioso é o instante. E se a gente cuida da nossa saúde, do nosso corpo, do nosso templo, a gente tem condição de conquistar tudo aquilo que a gente quiser na vida. Então, câncer não precisa ser sentença de morte. E a você, mulher, a você, homem, não tenham vergonha de se conhecerem. A prevenção ainda é o caminho mais correto e o mais barato. Vida nenhuma tem preço, mas nós temos que ter responsabilidade sobre esse tempo. Então, muito obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho sobre essa experiência. Obrigado, doutora Albertina Duarte, que falou conosco já de São Paulo, por todas as informações e por esse despertar para a luta, um cuidado aí com a saúde. Obrigado. Muito importante lembrar da vacina do HPV, muito importante lembrar do Papa Nicolau e, claro, que a alimentação, menos uso de cigarro, tudo isso vai dar uma qualidade de vida. Mas é importante a pessoa entender, eu sou mulher, eu tenho direito de me tratar, tenho direito aos exames, tenho direito ao tratamento rápido e diagnóstico precoce.
porque eu mereço e tenho o direito de viver. E o SUS tem que me atender se eu não tiver condições. Muito obrigado pela participação e obrigado a você que acompanhou no programa de hoje. Até a próxima semana.